Lá, recording. Creio que já está gravando. Aê, está gravando agora. Então, agora é oficial. Bom dia para vocês. Iniciando o semestre aqui com o terceirão do Colégio Planeta. Espero que vocês estejam bem, né? Que a gente possa, então, ter um excelente semestre dentro do possível, já que esse ano de 2020 ele tem testado nossa paciência, né? O ano difícil, tá? Eu falava em off antes da gravação que a melhor estratégia para um cenário como esse, pelo menos no meu entendimento, né? Claro que eu estou dando uma de entendido, né? Eu acho que é a gente ter saúde mental, claro, né? Mas ao mesmo tempo tentar não desistir, bater de frente e falar, olha, se o ano tá rosnando para mim, eu rosno de volta e enfrento, porque eu tenho pessoas aqui do meu lado que estão dispostas a me dar a mão, tá? Que as pessoas são essas? Seus professores, a coordenação da escola, os seus amigos, tá? Seus familiares, os seus pais, irmãos, enfim, tá bom? Conta com quem você tiver próximo, tá? Conta com as pessoas, estenda a mão quando você conseguir. Às vezes você está estável, você está de boa, você está tranquilão, então estenda a mão também, tá? Porque a situação vai exigir isso. Nós estejamos sempre aí nesse espírito de uns pelos outros, tá? A gente vai estar sempre nessa vibe agora, uns pelos outros, para a gente terminar o ano bem, tá bom? Que o nosso restante de 2020 seja muito bom. Conteúdo, então, terceirão. Eu havia parado o conteúdo para iniciar a história moderna com vocês, né? Eu vou trabalhar... Tá aqui o livro, ó. Eu vou trabalhar aqui o Super Teoria 3. Eu vou trabalhar o HG11. Ué, professor, eu estou vendo no índice do do Super Teoria 3, André, eu estou vendo aí que no índice tem o HG9 e o 10. O senhor vai saltar esses conteúdos? Não, não. Na verdade, eu vou alternar a ordem dos capítulos, tá bom? Por quê, André? Classicamente, fica mais fácil de você assimilar as outras mudanças da modernidade quando eu discuto o conceito de modernidade com vocês primeiro. Para discutir o conceito de modernidade, eu preciso trabalhar primeiro o HG11 e 12. 11 e 12, eu vou trabalhar eles primeiro. Por quê? Porque eles trarão ferramentas importantes para a gente poder entender modernidade primeiro. Tá certo? Ok? Aí depois de eu trabalhar o 11 e o 12, aí eu venho lá no HG9 e 10 para a gente entender a formação dos estados nacionais, que é a história política. Tá bom? Então essa aí será a nossa história, será ali a maneira como nós vamos tratar o conteúdo, tá? Desse Super Teoria 3, ok? Do Super Teoria 3. Esse ano está sendo um ano difícil, verdade, né? Temos que nos reinventar, é verdade, verdade. Sem dúvida alguma, né? A reinvenção. Para todos nós, assistir aula online, eu tenho uma experiência com isso, né? Mas a minha experiência era diferente da de vocês, né? Era um curso voltado para a área de educação, era um curso bem menor, não era todo dia. Eu não consigo imaginar, né? Eu não consigo imaginar, né, a rotina de pegar aula todo santo dia, a manhã toda em frente ao computador, né? Eu já achei pesado fazer o curso. Eu fiz um curso de extensão, né, na área de educação. Eu tinha aula duas vezes por semana. E aí, então, o pessoal está me perguntando, e aí, Andrezão, vai ter uma prova aí, eu preciso de uma revisão, porque o conteúdo foi há muito tempo, dá uma lembrada para a gente. Sim, vai rolar. No nosso segundo horário, tá bom? Eu vou tirar a aula toda só para poder apresentar novamente os pontos principais dos conteúdos para vocês, tá bom? Nós temos, se não me falha a memória, o terceiro horário, tá? Eu dou o primeiro e o terceiro horário para vocês hoje. Aí, nesse terceiro horário, eu vou pegar os temas da prova e nós vamos comentar sobre eles para vocês poderem fazer uma prova legal. Vai ficar gravado, né? Então, você vai assistir essa aula depois, você vai poder revisar quantas vezes vocês quiserem. Valeu, valeu? Então, esse é o nosso cronograma. Vou começar um conteúdinho agora e aí depois, no segundo horário, nós vamos para os temas de prova. Fechou?
E terceirão, terceirão. Terceirão do planeta, cara. Como era legal quando a gente chegava aí pela manhã. Me lembro da recepção de vocês, sempre muito carinhosa, era muito legal. Sabadola, ou seja, já todo mundo destruidão, né? Eu não vou dizer que alguns estavam de ressaca, porque eu poderia estar sendo, sei lá, injusto, né, com algumas pessoas, não sei, né? Mas mesmo assim a galera acolhedora, era muito gostoso, era muito bom. Muito show. Sinto saudade disso, saudade sincera, tá? Eu não tô sendo aqui pedante, eu não tô sendo hipócrita, não, tá? Porque, na verdade, tem hora, né, que a gente fica nessa, ai, que saudade, né, nem pode ser, de repente, só para fazer uma política, né? Eu, na boa, quando eu não sinto muito um negócio, eu acabo não falando para ninguém, né? Melhor. Enganando a galera, não. Quer ver? Ó, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Onde é que é isso, hein? Aqui, share screen. Pá, para, pá, pá, pá. Não é, Isabela? Não é verdade? A gente fica, meu Deus, né? Às vezes nem está sentindo aquilo. Quando eu falo, é porque eu tô a fim de compartilhar, entendeu? Eu acho que carinho, amor, é um negócio que falta pra caramba, né? Admitir que o Igor falta demais, sabe? E aí, quando a gente tem ali alguma possibilidade de difundir um pouco isso, né? Um pouco do carinho, do amor, da empatia, né? Eu acho que vale a pena. Eu me lembro perfeitamente que vocês faziam isso, né? Chegava aí na aula de manhã e vocês eram sempre bem receptivos, uma turma super bacana. Uma não, duas. Aí, peraí, colocar esse negocinho aqui em cima para não atrapalhar. Fechou. Bom, o tema da aula então é esse, ó, modernidade e história, conceitos de história moderna. Nós vamos fazer essa primeira aula, tá? E depois, no segundo horário que eu tenho com vocês, nós vamos ficar por conta de revisar os conteúdos, tá? Eu vou fazer a revisão em cima da prova, tá bom? Não é aquela revisão aleatória de que algumas coisas do que eu disse podem estar na prova. Não. Quando eu tiro uma aula para revisão, quando eu falo, olha, essa aula vai ser de revisão, eu só trabalho o que vai ser dado na prova, tá? Eu não fico perdendo tempo, nem o meu, nem o de vocês, porque eu acho isso uma grande bobagem, né? Eu vou fazer suspense, vou fazer mistério. Para, né, velho? Para. Deixa eu virar isso aqui, meu mousepad. E vamos começar aqui, ó, com o conceito de modernidade. História moderna, finalmente, né? A história moderna é aquele intervalo de tempo, turma, que vem logo após o medievo, a Idade Média, tá bom? Das aulas gravadas que nós temos lá no site do colégio, a última aula de teoria que eu trabalhei com vocês, nós trabalhamos a crise da Idade Média, né? Eu falei do século XIV, a peste, a fome, Guerra dos 100 Anos, enfim, né? Então, nós falamos um pouquinho da crise da Idade Média. Então, agora nós vamos começar a abordar o assunto modernidade. A modernidade, cronologicamente falando, ela começa em 1453. A cidade de Constantinopla, coração do Império Bizantino, que já não ia lá muito bem das pernas, o Império Bizantino já tinha perdido muito território. Então, Constantinopla, que era a capital desse império, foi tomada. Turcos otomanos, que estavam expandindo seus domínios territoriais, tomaram Constantinopla, fecharam os mercados orientais para os europeus, passaram a ser hostis aos europeus, e isso, segundo a história europeia, marca o fim da Idade Média. Tá bom? Veja, segundo a história europeia. Então, nós estamos falando, na verdade, de uma perspectiva eurocêntrica da história, tá bom? No Brasil, por exemplo, teve Idade Moderna, André? Não. Né? A chegada dos portugueses ao Brasil é um desdobramento, né, da história moderna, tá? Mas
aqui nós não periodizamos a história usando essa expressão. É uma expressão exclusiva de história europeia, tá bom? Então, queda de Constantinopla, 1453, onde acaba a Idade Moderna, André? Ela acaba com a Revolução Francesa, galera, 1789, tá bom? 1789, fim da Revolução, aliás, perdão, início da Revolução Francesa, fim da Idade Moderna, né? A Revolução Francesa, segundo vários historiadores, ela abriria novos tempos. Os tempos da contemporaneidade, né? Do racionalismo científico, do liberalismo, do Estado burguês, enfim. Então, seria o início da contemporaneidade com a Revolução Francesa. Essa, então, é a tal história moderna, tá? Começa século XV e vai até o século XVIII. Agora, eu vou trabalhar com vocês o conceito de modernidade dentro do campo da cultura. Nós vamos sair um pouquinho da cronologia, da data. Vocês não vão precisar memorizar as datas que eu citei agora, porque nós vamos entender modernidade não como algo cronológico. Nós vamos entender modernidade como uma mentalidade, a mentalidade moderna. De que maneira a Europa e o Ocidente construíram a noção de ser moderno? O que é ser moderno? Bom, inicialmente, o espírito era apontar a idade que havia terminado, né, que vamos chamar de Idade Média, e dizer: aquilo que passou é velho, antigo, ultrapassado, é supersticioso, é obscuro, é uma noite de 1000 anos. Eita, professor, Idade Média, Idade das Trevas, é isso? É a visão daqueles intelectuais do início da modernidade. Agora, corresponde à verdade absoluta? Sabemos que não, né? Idade Média, Idade das Trevas, é uma visão que foi construída nessa época pelos renascentistas, mas que não bate diretamente com uma interpretação que seja justa da Idade Média, né? Essa é a impressão deles, tá bom? Então, ser moderno era se contrapor, era ser crítico aos valores da Idade Média, tá bom? Isso era ser moderno. De onde os modernos tiraram seus valores? Os modernos tiraram seus valores da antiguidade clássica greco-romana, a cultura clássica antiga, né? Os modernos tiraram seus valores de lá. Filosofia, estética, lógica, retórica, o racionalismo filosófico, o humanismo, o naturalismo. Esses são valores muito pertinentes da mentalidade greco-romana que os modernos vão retomar. Ou seja, há nesse momento na história europeia uma retomada de temas que remetiam à antiguidade clássica. Tá bom? Então, a partir daí, começa a se construir na Europa uma mentalidade diferente, uma mentalidade que reconsidera o ser humano, ou seja, o debate humanista começa a ficar cada vez mais relevante nas universidades, né? Monta-se uma mentalidade em que a religiosidade é questionada, monta-se uma visão de mundo onde os horizontes são expandidos pela expansão marítima, discute-se a questão do racionalismo a ponto de termos o surgimento da ciência. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, esses nomes são conhecidos, né? René Descartes, são nomes conhecidos, não é isso? Viveram nesse contexto, né? Então, é um momento em que a mentalidade ocidental, ela passa a funcionar numa perspectiva mais humanista. E aí, galerinha, aqueles valores medievais onde Deus ocupa os principais debates filosóficos, aquele quadro, aquela mentalidade já não serve mais, né? É por isso que quando a gente está no fundamental,
Geralmente, os professores ou professoras, eles têm uma estratégia para falar um pouquinho dessa mudança de mentalidade. Eles escrevem no quadro assim, ó, Idade Média, teocentrismo. Idade Moderna, antropocentrismo. Geralmente eles põem um X no meio do quadro assim, né? Um contra o outro, né? Idade Média, teocentrismo. Idade Moderna, antropocentrismo. Eu tenho certeza que você já viu esse quadro pelo menos uma vez na sua vida, tá? Certeza, cara. Isso porque é uma ferramenta bastante útil, né? Principalmente no fundamental, fazer com que os alunos e alunas compreendam a mudança de mentalidade, né? Na Idade Média, Deus ocupa o centro de todas as preocupações filosóficas. Na Idade Moderna, é o ser humano. Por isso a gente usa a expressão antropocentrismo. O antropocentrismo é uma postura filosófica, tá? É uma postura filosófica onde o ser humano ocupa o centro dos debates a partir dali. Antropocentrismo. Então, isso define um pouco a mentalidade moderna, ok? Beleza? Perceberam que o conceito de mentalidade moderna, ele vai muito além da cronologia? Eu não gosto de trabalhar cronologia, você vai perceber, nessa aula, nesses slides, não tem data para você decorar. Não tem, não existe. Por que eu não pus datas para vocês decorarem? Porque é completamente contraproducente você decorar 1453. Não tem aquele momento em que, no Réveillon de 1453, né, o pessoal se abraça, comemora, todo mundo de branco, estourando champanhe, jogando aquela cidra fedorenta na camisa da gente, e um dizendo pro outro, ô, mano, feliz modernidade para você, que legal, hein, começou a modernidade, hein? Não tem aquele cara jogando fora a armadura medieval, falando assim, ô, bem, traz minha roupa de moderna aí, ó, porque acabou a Idade Média, né, eu tenho que jogar fora a armadura. Entendeu? Não tem esse momento, não tem essa noção, essa dimensão. Mudanças de mentalidade, elas ocorrem na história de uma maneira gradativa, de uma maneira processual. Então, é todo um processo que envolve a mudança de mentalidade, né, entre Idade Média e Idade Moderna. Vocês dão risada, né? Ai, ai. Vamos lá, então, para o textinho que eu pus aí para vocês. Ó. A expressão história moderna remete a uma oposição, né, ao que era antigo, velho. Ou seja, o moderno, né, é uma oposição, uma contraposição ao antigo. Surge no contexto do Renascimento cultural, contrapondo a época medieval, tida como trevosa, frente a uma era onde a cultura clássica antiga renascia. Percebeu? Então, o que é velho? Idade Média. O que é moderno? A idade em que a cultura clássica volta a ser o centro dos debates. Isso é modernidade, tá bom? Os humanistas europeus desse período acreditavam estar surgindo um novo homem capaz de retomar o esplendor do período greco-romano. Pô, André, mas homem aí no slide e tal, não seria melhor substituir por humano, né? Para a gente ficar com uma linguagem mais plural, diversa, inclusiva? Pois é, a expressão homem, eu coloquei até entre aspas, porque ela é usada na época para se referir tanto a homens quanto mulheres, tá? A expressão homem, ela vem do latim humus, que significa barro. Ou seja, Deus, na mitologia hebraica, né? Eu sei que tem algumas linhas religiosas, né? Muitas linhas religiosas acabam adotando a mitologia hebraica como o seu referencial, né? Judeus, cristãos, até muçulmanos também, enfim. E nessa mitologia há a história de Deus, a criação de Adão, né? Adão foi criado do barro. É por isso que ele é chamado de humus, ou seja, o barro, né? Usado para criar o homem. Na antiguidade, o termo homem ele era usado de maneira abrangente, tá? Então, tanto mulheres quanto homens eram chamados assim, tá? Homem não significava o macho da espécie, tá bom? Mas hoje significa? Hoje sim. Então, quando eu vou pegar um texto antigo, dessa época da modernidade, e está escrito homem, ok, compreensível. Na época deles, a expressão era usada tanto para homem quanto para mulher.
Na época deles, homem equivalia à humanidade. Século 21, André, eu posso meter lá numa redação homem e falar que tá legal o meu texto, que eu estou pensando em diversidade, inclusão, pluralidade? Aí não, né, Joe? Aí não. Nós já estamos no século 21, as discussões já avançaram, nós sabemos muito bem que essa linguagem pode ser melhorada e pode ser mais inclusiva a partir da substituição de termos, tá bom? É isso, é isso. Isso também é importante falar numa aula de história. Quem são esses humanistas, André? Pensadores, né, no campo da filosofia, que buscam determinar, que buscam estabelecer novos padrões para pensar o ser humano, tá? Pessoas do campo, principalmente da filosofia, que repensam a condição humana. Ah, saquei, André. E eles são exatamente o que, além de humanistas, assim? O que eles fazem? Eles são professores nas universidades europeias, tá? O humanismo da Idade Moderna, na verdade, ele surge dentro de universidades europeias, nos grandes centros urbanos, ainda no final da Idade Média, tá bom? Uma linha de filosofia que acabou incentivando o pensamento humanista foi a filosofia tomasiana, ou ainda, que a gente chama de escolástica. Vocês já revisaram com o João Gabriel a escolástica? Me dá esse feedbackzinho aí. Ainda não, né? Vai chegar lá. Beleza, quando o João Gabriel for falar de escolástica com vocês, fiquem atentos, tá? É uma escola filosófica importantíssima, tá? E muitos pensadores humanistas, pensadores que passaram a reconsiderar a condição humana em suas obras, né? Esses pensadores, eles vêm da tradição escolástica, tá bom? Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos uma figurinha simbolizando a transição para a modernidade. Olha só, simbolismo e modernidade, né? Aqui no centro nós temos o nascimento da Vênus. Ó, Vênus sendo um personagem da mitologia antiga romana, né? Aqui nós temos uma representação de Hera, né? Veja, toda florida, toda bonita. Eu não tenho muita certeza se é Hera. Aqui está simbolizando a natureza, tá? Depois, com a professora de arte, você pode conversar mais. Essa obra é do Sandro Botticelli, tá? O que é moderno nessa composição, André? A técnica usada, que vocês estudam no campo das artes, né? Extremamente avançada. Por exemplo, claro e escuro, né? O contraste de luzes que é montado dentro da obra é uma técnica moderna. O estudo de anatomia para a representação mais fidedigna do corpo humano. Veja só como o corpo humano é representado de maneira proporcional, bem construído, próximo da realidade, né? Um tema greco-romano, né? O nascimento de uma Vênus, não é verdade? Ou seja, um personagem mitológico romano. Técnica de decomposição cromática. Dá uma olhadinha aí, ó, quantos tons de azul, quantos tons de... Eu não sei que cor que tem a pele dessa menina aí, deixa eu ver, sei lá, bege, né? Quantos tons de vermelho, enfim. O artista precisa compreender do fenômeno da ótica para poder fazer uma decomposição cromática decente, né? Para a obra ficar Afrodite. Vênus e Afrodite. Deve ser isso, Hanna. Agora eu estou meio com preguiça de pensar em mitologia, tá? Eu estou sendo muito sincero com vocês, tá? Estou meio com preguiça de pensar em mitologia, né? Mas deve ser isso mesmo, viu, meu bem? Aqui, ó, a gente tem também a questão do fundo, né? Que é uma técnica tipicamente moderna chamada perspectiva. Tudo isso é calculado matematicamente, envolvendo equações complexas para que você chegue a um resultado que seja fidedigno, né? Então, isso aí não é no olhômetro, né? As pessoas não conseguiam resultados tão incríveis como esse aí do Sandro Botticelli apenas no olhômetro. Eu vou fazer aqui, se der certo, deu. Não é isso, não. Exigia-se muito do artista a partir desse tipo de composição. Aqui nós temos um dos estudos mais famosos,
clássicos do período moderno, né? Quem nunca viu essa gravura? Cara, quem nunca viu é porque nunca foi à escola. Simples desse jeito, né? Isso aí é o Homem Vitruviano, é uma obra, é um desenho, né, à mão de Leonardo da Vinci. Isso é um estudo de proporções. Tá vendo aí que está circunscrito dentro de um círculo, dentro de um quadrado, né? Isso aí está envolvendo cálculo. Da Vinci está estudando aí nesse manuscrito as proporções do corpo humano, buscando a proporção áurea, ou seja, aquela proporção perfeita, aplicável a todos os outros objetos, para que você possa trabalhar questões de perspectiva, de representação fidedigna nas obras, tá? Isso é um estudo. As pessoas geralmente usam essa gravura para fazer uma alusão, né, àquela coisa do antropocentrismo, né, o homem no centro dos debates, das preocupações, dos estudos filosóficos aqui na Idade Moderna, né? Para a gente fechar a nossa discussão, mais um slidezinho aqui sobre modernidade, né? Aí o Renascimento a gente vai ficar para o próximo sábado, tá? Já que nós vamos ter a aula de revisão. A gente tem, então, na modernidade, um mundo mais amplo, né? Porque a expansão marítima vai trazer novos horizontes com as descobertas dos grandes navegadores europeus. A gente tem uma religiosidade também bastante complexa na modernidade, devido aos vários movimentos de reforma religiosa, né? Coloquei alguns aí mais relevantes, né? O luteranismo, o calvinismo, o anabatismo, né? E, por último, né, claro, o surgimento do Estado moderno, né? As formas modernas de administração do Estado, aquilo que a gente chama vulgarmente de absolutismo, né? E o surgimento da ideia de Estado-nação. Esses aspectos aí vão definir modernidade. Você vê que vários desses aspectos ainda se encontram presentes no mundo atualmente, né? Por exemplo, a noção de Estado-nação, um cristianismo mais pulverizado, né? Mais plural, a curiosidade pela questão da representação do mundo, enfim, tá? Turminha, eu vou parando por aqui para evitar de começar um tema, né, que de repente a gente não encaixe para a próxima aula. No nosso próximo horário, eu vou fazer a revisãozinha com vocês sobre a prova, tá? E aí já fica marcado para sábado que vem a gente pegar Renascimento na primeira aula, tá? E na segunda aula eu vou tratar das reformas religiosas. Valeu, Zis? Certinho? Então é isso, galerinha. Quem não tem pergunta tá dispensado, tá? Pode deslogar, ir lá tomar um café e alguma coisa. É isso? Então valeu, galera. Tchau, tchau para vocês. Até daqui a pouco. Até a próxima.